Cícero, um dos maiores oradores e pensadores da Roma antiga, deixou ao mundo uma frase que atravessou os séculos como um sussurro eterno. A vida feliz consiste na tranquilidade da mente. Mas o que significa, afinal, tranquilizar a mente em um mundo que nos atordoa com desejos, pressões e ruídos constantes? Como encontrar serenidade quando cada pensamento é um labirinto, quando cada lembrança pesa como uma pedra e cada expectativa futura nos consome antes mesmo de acontecer? Essa reflexão, simples em aparência, carrega a profundidade de um oceano. Pois não é no acúmulo de bens, nem na busca por glórias que reside a felicidade, mas na capacidade de silenciar o tumulto interior e habitar em paz dentro de si mesmo. Hoje você ouvirá uma história que ecoa a verdade dessa frase, e talvez, ao final, encontre nela um reflexo da sua própria vida. Adriano era um homem comum, como tantos outros. Trabalhava muito, tinha ambições, mas também carregava frustrações. Vivia preso em um ciclo de exigências, cobranças e comparações. Cada conquista parecia pequena diante do vazio que ainda sentia. A ansiedade o consumia, a insônia o enfraquecia, e a sensação de que algo estava faltando o acompanhava dia e noite. Nessa busca incessante, ele começou a colecionar fracassos invisíveis, o fracasso de não estar presente, o fracasso de nunca se sentir suficiente, o fracasso de não encontrar paz. Naquela noite de exaustão, ao chegar em casa, Adriano estava mexendo em uma gaveta com coisas antigas e encontrou um caderno antigo que herdara do avô. O seu avô anotava nesse caderno frases de filósofos que o inspiravam. As páginas amareladas traziam não apenas frases, mas verdadeiros ensinamentos. Ele mergulhou nelas como quem procura ar para respirar. Entre reflexões sobre virtude, justiça e sabedoria, encontrou uma sentença que mexeu com o seu interior. Desta vez não a leu com os olhos, mas com a alma. A vida feliz consiste na tranquilidade da mente. Aquilo parecia impossível. Mas e se não fosse? E se a felicidade não estivesse nas conquistas, mas na forma como ele olhava para dentro de si? Adriano fechou os olhos e tentou ouvir o silêncio, mas o que encontrou foi o caos. A mente lhe mostrava cenas do passado, erros cometidos, palavras ditas sem pensar, oportunidades perdidas. Em seguida, projetava imagens do futuro. Medo de falhar, de ser rejeitado, de não ser amado. Era como se fosse prisioneiro de duas forças, o passado que já não podia mudar e o futuro que ainda não existia. No meio deles, o presente escapava entre os dedos. Lembrou-se então de uma conversa com seu avô, muitos anos antes. Meu filho, a mente é como um rio. Se você tenta segurá-lo, se afoga, mas se aprende a flutuar, encontra paz. Essas palavras agora faziam sentido. A tranquilidade não era a ausência de problemas, mas a capacidade de estar inteiro, mesmo em meio às turbulências. Ele compreendeu que, para mudar, precisaria não apenas refletir, mas agir. Adriano decidiu mudar. Não podia mais continuar sendo refém do próprio caos interior. Começou devagar, sem esperar milagres. Naquela noite, apagou as luzes, sentou-se em silêncio e respirou fundo. Foi difícil. Cada pensamento ainda parecia um inimigo. Cada lembrança, uma armadilha. Mas pouco a pouco começou a observar sem lutar. O medo, a dor, a dúvida, todos passaram diante dele como nuvens que não poderiam ser detidas. No dia seguinte, fez algo simples. Acordou mais cedo e chamou a esposa para uma caminhada. Não conversaram sobre contas ou problemas, apenas sentiram o frescor da manhã e o silêncio que nasce quando o mundo ainda desperta. Esses momentos tornaram-se um hábito, e cada passo parecia aliviar um peso que carregava no coração. Com os filhos, decidiu resgatar o tempo perdido. Brincava com eles no quintal, correndo, rindo, permitindo-se ser criança outra vez. Descobriu que a tranquilidade da mente também se escondia na inocência do riso, na simplicidade de estar presente. No trabalho, deixou de usar o horário do almoço apenas para checar mensagens ou acumular preocupações. Colocava os fones de ouvido, fechava os olhos
e deixava a música levar embora a tensão do dia. Esse pequeno gesto tornava a rotina mais leve, como se abrisse uma janela para respirar. O mundo ao redor não havia mudado. As contas continuavam chegando, as responsabilidades ainda pesavam, os desafios não desapareceram. Mas Adriano já não era o mesmo. Descobrira que a tranquilidade da mente não era ausência de dificuldades, mas presença de escolhas. Cada caminhada, cada riso, cada pausa o ensinava que a felicidade não se encontrava no amanhã distante, nem no ontem perdido, mas no instante vivido com consciência. E pouco a pouco, a frase de Cícero deixou de ser apenas palavras em um livro antigo. Tornou-se prática diária, tornou-se vida. Naquele silêncio reconquistado, Adriano percebeu: a mente é o campo de batalha mais desafiador, mas também o único capaz de nos dar a vitória mais valiosa, a paz interior. Cícero não falava de riquezas, glórias ou conquistas externas. Falava da serenidade que nasce quando aprendemos a habitar o presente. Adriano sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, estava em paz consigo mesmo. E talvez fosse isso que sempre buscara, sem saber, a tranquilidade da mente. E agora pare um instante e olhe para dentro de si. Pergunte-se: quantas vezes você deixou que os pensamentos, as preocupações e os medos controlassem sua vida? Quantas vezes se perdeu tentando mudar o que não podia ou se desesperou com o que ainda não chegou? A história de Adriano nos lembra que a felicidade não está nas conquistas grandiosas, nas riquezas ou na aprovação dos outros. Ela nasce no momento em que aprendemos a habitar nossa própria mente, a silenciar o caos e a dar atenção ao presente. Cada passo que damos para cuidar de nós mesmos, cada gesto de presença com quem amamos, cada instante em que escolhemos a paz em vez da pressa, é um passo em direção à tranquilidade verdadeira. Não espere grandes acontecimentos para ser feliz. A felicidade se constrói nos pequenos detalhes, na rotina, no cuidado com a mente e com o coração. Caminhe, respire, sorria, esteja presente. Permita-se viver sem se prender ao passado, sem se perder no futuro. Lembre-se, a vida feliz não é um destino distante, é uma escolha diária. A escolha de cultivar serenidade, de nutrir pensamentos que elevam, de transformar cada momento em oportunidade para se reencontrar consigo mesmo. E se hoje você sentir que a mente está agitada, que o coração pesa, que a vida parece corrida demais, respire. Apenas respire. Este é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Este é o caminho para a felicidade que Cícero nos ensinou. A tranquilidade da mente.